Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, o pessoal da PEC 2, que tem acompanhado aqui ao longo desses últimos meses, assessoria das bancadas, telespectadores da TV Alesp. Eu gostaria de retomar um debate aqui importante, que é a instalação de uma CPI para apurar as irregularidades promovidas pelos funcionários, pelos apaniguados do PSDB na Dersa. E eu faço isso porque, desde domingo, aliás, desde sábado, os grandes jornais da cidade vêm trazendo matérias que eu gostaria de apresentá-las, inclusive para poder embasar o nosso debate. O primeiro, publicado no Estado de São Paulo por dois jornalistas, Ricardo Brandt e Fábio Leite. Dória faz pente fino em contratos do Rodoanel. Essa matéria é uma matéria dada pelo governo, não é uma matéria da oposição. O governo chamou os jornalistas e deu a matéria. E diz o seguinte: um pente fino feito pelo governo João Dória nos contratos e canteiros de obra do Rodoanel Norte em São Paulo identificou indícios de pagamentos indevidos a empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. A nova gestão tucana contratou uma auditoria para apurar suspeitas de itens lançados como integralmente executados nas planilhas da Dersa, estatal responsável pela construção, e ainda não foram concluídas na prática. Eu não vou ler a matéria inteira, porque eu vou ler uma outra, que eu acho mais importante. Depois, segunda-feira, jornal Folha de São Paulo. O título do jornal e a matéria assinada pelo jornalista Mário César Carvalho. Governo de São Paulo vê indício de descontrole, fraude e falta de atestados no Rodoanel. Pente fino da gestão Dória não encontrou documentos exigidos nos contratos firmados pela Dersa com as empreiteiras da obra. Matéria: o governo de São Paulo encontrou indícios de descontrole de fraude em pagamentos na obra do Rodoanel Norte. Segundo técnicos e políticos que acompanham o pente fino que está sendo feito sobre o contrato e sua execução por suspeitas de irregularidades e corrupção. A apuração do governo não achou dois tipos de documentos que eram exigidos nos contratos com as empreiteiras: o raio-x de como a obra foi feita em cada trecho, chamado tecnicamente de as-built, e como construído, e atestados técnicos que garantam que um viaduto, um túnel ou simplesmente o asfalto foi feito segundo projetos, normas de segurança. Matéria assinada pelo jornalista da Folha. E hoje, mais uma matéria: Dória esvazia estatal viária, foco de corrupção do governo do PSDB, propondo que a Dersa não tem mais contrato. Aliás, tinha dois grandes contratos, o Rodoanel Norte e o contorno da Tamoios, os dois foram cancelados. Eu queria dizer aqui ao líder da bancada, ao líder do governo do PSDB, que se os funcionários do governo deram essa matéria para os dois jornais, sem anuência do governador, eles deveriam ser demitidos. Porque aqui quem deu a matéria, quem pautou os jornalistas foi o governo. Aliás, se não tem aspa do governador, mas tem aspa do governo. E desculpa, não desassocie o governador do seu governo. E o que eu disse no pequeno expediente, deputado Carlão Pignatari, era que a matéria diz: Dória esvazia estatal viária, foco de corrupção no governo do PSDB. O deputado Carlão ficou bravo, dizendo que o Dória não disse que tinha falcatruas. Bom, o Dória não disse, o governo dele disse. Não, senhor. É difícil. Eu concedo uma parte para o senhor. Ah, não posso, eu não estou no grande, eu não posso. Mas o senhor tem que considerar que funcionários do governo pautaram o jornal, deram a matéria. Agora, deputado Carlão, se o próprio governo considera que tem ilícitos, que tem fraudes, qual é o problema desta Assembleia aprovar uma CPI para apurar as fraudes? Eu queria propor aqui aos deputados que vão votar a extinção da Dersa. Aliás, eu queria dizer para o senhor que eu fiquei impressionado com a capacidade da empresa nas grandes obras. Eu fui visitar o Rodoanel.
eu fui olhar a situação dos trechos 1, 2 e 3, com a anuência do governo, acompanhado do presidente da Dersa, acompanhado de um engenheiro. Aliás, disse a eles, eu considero a Dersa uma empresa de ponta, porque não fez só o Rodoanel Norte, fez o Rodoanel, fez várias outras obras, Bandeirantes, Imigrantes, está fazendo o contorno da Tamoios, que eu queria convidar o senhor para conhecer, que é importante, que estão paralisados. O próprio governo Dória não quis dar continuidade, nem fazer a ligação entre duas rodovias em que o trecho está pronto, que é a Fernão Dias e a Dutra. É uma opção de governo, não tem problema. Agora, aqui eu queria propor aos deputados que vão votar a extinção da Dersa, que não vote a extinção da Dersa sem ter a CPI. Queria propor ao Novo, ao PSL, ao Podemos, ao PRB, porque nós podemos sim dar uma contribuição importante. E não é uma pequena contribuição, nós podemos colocar luz onde o PSDB não quis colocar luz até agora. E dizer que o problema foram os 14 anos do PT, culpado e responsabilizado por uma série de coisas, eu queria dar 2 dados. Dados que o deputado Carlão Pignatari vai sempre contestar. Como é mais fácil contestar sem ler, eu prefiro ler. Vamos aos dados do Produto Interno Bruto. 2002, 1,48 trilhões. 2013, governo do PT, 4,84 trilhões. Safra agrícola, 2002, 97 milhões de toneladas. 2013, 188 milhões de toneladas. Salário mínimo, 2002, R$200. 1,42 da cesta básica. 2014, 724, 2,24 da cesta básica. Empregos gerados. Governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, 627 mil empregos anos. Governo Lula e Dilma, 1,79 milhões anos. Taxa de desemprego, 2002, 12,2%. 2013, governo Dilma, 5,4%. É impressionante, porque contra números, deputado Carlão, não há argumentos. O senhor pode esbravejar, gritar, pular, saltar, fazer o que o senhor quiser. Agora não tem argumentos. É o seu tio, e queria dizer mais, senhor presidente, tem um orador na tribuna, e o senhor presidente está no telefone, que não pode ser interrompido. E queria dizer o seguinte, o senhor fez referência ao PT, disse que tem muitos presos. É interessante porque o senhor deve ter amnésia. Beto Richa foi preso, nós temos o ex-governador, foi preso e solto. Aliás, ele compartilhou a cela com o Paulo Preto. Sabe como é que chamava a cela lá? 45. Esse era o nome dado à cela dos dois, que ao final se encontravam. Enquanto o Beto Richa estava preso, o Paulo Preto ia fazer exercício, conhecido como Iron Man, e depois do exercício ia na cela do Beto Richa. A cela foi conhecida como número 45, talvez porque tem a ver com o PSDB. Então, o senhor precisa, antes de falar, olhar o que foi o governo do PSDB ao longo desses 24 anos. O tipo de corrupção que desenvolveu ao longo dos 24 anos. Antes de falar do PT, ou de desconsiderar os dados, porque o senhor parece que não considera. O senhor prefere falar do que ler. Eu sugiro ao senhor, não leia os jornais, pesquise os institutos, vá ao IBGE, peça para a assessoria do senhor pesquisar, que é uma assessoria competente. Isso vai ajudar a parar com o discurso fácil, barato, sem conteúdo, sem profundidade. Deputado Barros Munhoz, com quem tenho aprendido a ser controlado sem controle. Então eu queria terminar dizendo o seguinte, ou nós aqui aproveitamos a oportunidade desse debate e instalamos a CPI da Dersa, ou nós vamos perder a maior e melhor oportunidade para o Legislativo paulistano. E termino aqui com o título da matéria da Folha, que é importante. Governo de São Paulo vê indício de descontrole, fraude e falta de atestados do Rodoanel. Deputada Márcia Lia, que cedeu esse tempo para eu poder encaminhar, queria agradecer. Deputado Emílio de Souza, que conhece de perto as agrúrias desse governo do PSDB. Então, queria terminar dizendo, ou nós aproveitamos esse momento em que a Dersa vem ao debate e aprovamos a CPI, ou essa Assembleia vai ficar de novo como puxadinho do governo do Estado, votando emenda aglutinativa construída sei lá como, nem quando, para poder
dizer que o governador está entregando o patrimônio do Estado. Aliás, é o que ele mais faz. Muito obrigado, senhor presidente.